Bom dia, pessoal. Hoje vamos continuar com a aula 3, né? Agora eu vou entrar com a parte de alguns fluxos de IA, né? Para a gente começar a criar os agentes, etc. E a gente vai fazer o fluxo básico, depois usando a biblioteca LangChain. Porque, como eu disse, né? A gente não precisa reinventar a roda, às vezes. Então a gente vai ver tudo isso daqui, aí a gente vai ver todos esses diagramas aqui. E E aí a gente vai ver que tipo, o LangChain já consegue fazer tudo isso pra gente. E isso assim é só o básico do básico. Mas vamos lá. O primeiro, né, que é o fluxo básico, né, quando a gente vai trabalhar com IA, a IA é simplesmente uma função, né? Ela é uma função que ela aceita uma entrada, né, aqui no caso um input, um dado de entrada. Esse modelo, essa função vai processar e ele vai gerar uma saída pra gente. Então, no caso de um modelo que nem do ChatGPT, do Gemini, etc. O que, que você tem? Você tem lá o seu prompt, sua pergunta, o que você quer falar. Ele processa e aí ele vai gerar vários textos para você. Mas isso não é somente os modelos generativos, né? Que são os modelos que geram texto, geram imagem, geram vídeos, áudios, etc. Mas toda IA. Toda IA você coloca uma entrada, ele processa a entrada e ele te dá a saída. Por exemplo, os classificadores de imagem. Você coloca uma imagem como entrada e ele vai te dizer, essa imagem é sobre um cachorro ou sobre um gato. Ele vai classificar. Se você colocar uma imagem e você quer segmentar objetos, ele vai fazer isso. A saída dele vai ser os pixels que representam o objeto que você quis segmentar da imagem. E assim vai. Existem diversas tarefas, mas o fluxo é simples. É um input, um modelo e o output. Só que no nosso caso, né, a gente tem um modelo de generativo. Então, assim, a gente coloca um dado de entrada e ele vai gerar algum dado para a gente, né? É algo totalmente diferente. Ele não vai simplesmente classificar agora, né? De ações já pré-determinadas. Ele vai gerar informações. Aí o que, que acontece? Aqui a gente pode renomear, né, esse fluxo, né? Input, modelo, output. A gente pode renomear e pensar que assim, a gente tem um modelo que ele é um decisor, ele vai fazer uma decisão, certo? Ele vai receber um estímulo, alguma informação que estimula ele, e ele vai retornar uma resposta pra gente, né? Ele vai fazer um output, um response. Isso eu chamo de stateless cognitive flow, né? O fluxo cognitivo sem estado. Por quê? Input, ele fez uma decisão, output. E assim, o próximo estímulo que eu der, ele não sabe, ele não tem informação do estímulo anterior, do primeiro estímulo nem da resposta anterior. Então é stateless, né? Ele não armazena. Aí depois a gente vai ver que tem um fluxo que é o Stateless Cognitive Actuator Flow, né? Um fluxo cognitivo atuador sem estado também. Isso daqui para mim é uma das coisas mais fascinantes, né? Uh, no desenvolvimento da IA, que assim, você tem um modelo generativo, ele vai gerar um texto. Então, se ele pode gerar um texto, ele pode gerar um JSON, vamos supor, dizendo qual função ou classe ele deve ativar, utilizar e quais argumentos passar. E aí, programaticamente, você executa aquela função. Ou seja, ele pode fazer uma ação agora, ele pode decidir qual ação tomar. Então, esse é o fluxo. Você coloca um estímulo. Então, vamos supor que você define quatro funções: soma, subtração, divisão, multiplicação. Você pergunta: o estímulo é quanto que é 2 mais 2? Ele passa pelo decisor. Né? O decisor ele tem a lista de ações que ele pode tomar, né? Quais as funções que ele pode tomar. E aí ele fala: ó, eu vou retornar para você na resposta qual o nome da função que você deve executar e quais os argumentos. E ele vai passar a função soma, o argumento x é 2 e o argumento y é 2. Porque estava na pergunta aqui quanto que é 2 mais 2. Aí você pega essa informação e executa a função mesmo. Passa os argumentos e aí você tem um artefato, né, um resultado, que é o valor 4. Esse artefato pode ser qualquer coisa, pode ser imagem, vídeo, texto, áudio, o que for. Mas a ideia é, ele decide qual ação tomar, os dados são passados para a ação mesmo, a ação é executada e ele gera um resultado. Aí a gente tem o atuador,
né, cognitivo persistente. Ou seja, agora você coloca um tipo de memória. Você consegue salvar todas as respostas da IA. E, né, aqui o certo seria tem essa flechinha, mas só que tem mais essa e tem mais essa daqui, ó. Né? Quer dizer que você consegue armazenar tanto estímulo, quanto o artefato gerado, quanto as ações tomadas. E aí tudo isso volta num histórico de estímulo, né? E aí o decisor fala, olha, interessante, o cara perguntou isso, eu decidi isso, esse foi o resultado. Depois o cara perguntou isso, depois eu fiz essa ação, depois eu tive esse resultado. Baseado em todo esse histórico, com um novo estímulo, o que eu devo fazer? Então, essa é a ideia do fluxo cognitivo. E aqui vamos às primitivas, né? Que a gente viu estímulos, decider, action, artifact, memory. Mas vamos ver em detalhes o que é cada um, né? Então aqui, o estímulo, o que ele pode ser? Ele pode ser o prompt. Prompt é o que? É a pergunta que a pessoa faz, né? Quanto que é 2 mais 2? A pessoa mandou lá, quanto que é 2 mais 2? Pode ser uma imagem que a pessoa envia. É um estímulo, um áudio, um vídeo, depende do modelo, né? Qual input ele aceita. Aí a gente tem outro tipo de estímulo, ou seja, instruções. É como fazer alguma tarefa, alguma determinada tarefa. Então eu posso enviar, por exemplo, você é um assistente de vendas, você deve agir dessa forma. Então você começa a listar, né, as instruções. Você deve agir assim, 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 assim. Então assim, o modelo, a resposta dele vai ser adaptada àquelas instruções. Outra coisa que você pode passar, recursos. Né? Recursos são o quê? Você pode passar informações de arquivos, informações de banco de dados, informações de API, são recursos. Você pode passar memória episódica também. Né? O que seria memória episódica também? Seriam fatos. Né? Então, por exemplo, você passa, a capital da França é Paris. Isso é um fato. Algo episódico, né? E aí você pode passar memória semântica também, por exemplo, algo contextual. Você pode, por exemplo, passar definição para o modelo da física quântica. Então, né, você pode ir lá, extrair de um documento alguma informação, passar como contexto, tipo, o que é a definição de mecânica quântica. E aí o cara pergunta, o que é mecânica quântica? Ele pode usar aquele contexto para responder. Então você pode fazer combinações, por exemplo. A pessoa pode perguntar o que é mecânica quântica. A gente tem um sistema que pega memória semântica, então ele extrai a definição de um documento sobre mecânica quântica, coloca, injeta, né, no estímulo, e você pode colocar instrução. Tipo assim, ó, você é um assistente de IA muito poderoso e a sua função é responder a pergunta do cara baseado no contexto. Então ele vai olhar no contexto, vai olhar a pergunta do cara, devido à instrução, e vai dar uma resposta. Aí o decisor, o que é o decisor? O decisor é um modelo de IA, um algoritmo, né, que faz uma decisão. Pode ser um modelo generativo, pode ser uma combinação de modelos generativos, pode ser um outro modelo de IA, um classificador, um clusterizador, alguma coisa que faz uma decisão. Esse bloquinho vermelho, né, o action, é uma ação que ele pode tomar. Então, assim, a gente chama de ferramentas, né? Eu gosto de chamar de ações, mas vamos manter a terminologia que eles usam. São as ferramentas que a IA tem que ela pode usar. Que nem eu comentei antes, você tem o decider, você coloca na lista de quais ferramentas que ele pode ter, que são funções ou classes, e são ferramentas que ele pode usar. Por exemplo, ele pode usar uma função que faz soma, uma função que faz subtração, uma função que faz a divisão, uma função que faz multiplicação. Então ele sabe, ele fala, eu tenho essas possíveis funções aqui, essas possíveis ferramentas. Dependendo do que você me perguntar, eu vou ativar uma delas, né? Tipo assim, o modelo não vai executar, ele vai simplesmente dizer, falar, ó, use essa função. Aí você pega a resposta e aí que na resposta vai estar o nome de qual função usar, quais os argumentos passarem na função. E aí programaticamente você executa isso. E as ações podem ser uma classe função, um processo, alguma coisa, né? Aí você tem um artefato. Um artefato é algo que o modelo gera, né? Isso pode ser o quê? Um estímulo de volta. Por exemplo, o cara gerou né, a tool lá, né, foi ativado, ele gerou a resposta 4. Você pode usar aquilo como um input de novo.
do modelo. Ou ele simplesmente é um artefato externo. Tipo, beleza, ele foi isso que ele gerou, um relatório final, vamos supor. E aí você tem as memórias, que são os tipos, né? Você tem a episódica, que é a que eu mencionei, que é são fatos, né? Então, Paris é a capital da França. Você tem a semântica, que é a definição de alguma coisa, então é algo mais contextual, por exemplo, a definição de mecânica quântica. E memória procedural, são normalmente as instruções do que deve ser feito. Aqui normalmente entra tipo coleções de prompts, né, de instruções que você pode passar para um modelo. Então, por exemplo, pode ter instruções para a gente se comportar como um agente de vendas, um agente médico, um agente de triagem, etc. Então, assim, essencialmente é isso, né? Mais para frente eu vou entrar em fundo com isso daqui, com workflow cognitivo usando LangGraph, LangChain. E bem mais para frente a gente vai ver a ideia do MCP, que é um protocolo de Model Context Protocol. E por fim, A2A, que é um outro protocolo, que é um protocolo de conversação entre agentes. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Vamos começar pelo básico. E tudo isso daqui, né? Tudo isso daqui existe dentro de uma biblioteca chamada LangChain. Esse cara aqui, né? Então, LangChain. Então a gente vai fazer o que? Simplesmente a instalação, né? A primeira coisa de tudo. Então aqui, ó, você pode criar chatbots, agentes. A gente vai ver isso, Retrieval Augmented Generation, que é uma forma de você obter contextos, né? Que são as memórias semânticas ou memórias episódicas. Você pode criar sistemas de pergunta e resposta com SQL, summarization, etc. Aí eles têm outros produtos, né? O LangSmith, você consegue avaliar como está o seu modelo, né? Quantos tokens usa, etc, etc, etc. Mas vamos lá. A primeira coisa é instalar. Bom, a gente vem aqui e instala o LangChain. Só que existe um ecossistema de pacotes. Tem o LangChain, tem o LangChain da comunidade, tem o LangChain Core que está dentro do LangChain. Aí existem integrações específicas, de provedores específicos. Então, LangChain da OpenAI, LangChain Postgres, LangChain Anthropic, que é o provedor do Cloud, etc. Aí tem o LangGraph, que depois a gente vai ver mais para frente. Então vamos lá, vamos instalar uns básicos aqui, né? Vamos vir aqui. Então, You've Add. Eu vou instalar o LangChain. Eu vou instalar o LangChain Community. Certo? Vou instalar o LangChain OpenAI, que a gente vai usar o modelo da OpenAI. Enquanto ele instala, deixa eu só pegar aqui o chave de API da OpenAI, né? Então ele está instalando, que a gente vai usar um modelo da OpenAI primeiro. Então vamos criar aqui, ó, enquanto ele está instalando, um .env, não quero adicionar, e eu vou colocar aqui essa chave de API aqui que eu já passei para vocês, né, da OpenAI, a gente usar. E aqui dentro de script, vamos lá, vamos criar aula 2. E vai ser o que? O chat model. Simples. Então ele está instalando aqui. Vamos ver. Vamos esperar. Tem que ter paciência. Beleza, instalou. Ótimo. Tem mais uma biblioteca que eu vou instalar, né? Que chama UVEd. E chama python.env. Por quê? A gente precisa acessar as variáveis de ambiente do .env, né? Então eu vou adicionar, beleza, ótimo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, tem uma função. Então lembra, né? O que a gente tem? A gente tem um... Primeiro passo, a gente tem um input, certo? A gente tem um estímulo. Estímulos. A gente tem o decisor. E aí a gente tem esse é o fluxo. E a gente tem a response.
Antes da gente definir tudo isso, para definir primeiramente o estímulo, vamos ver aqui, ó, from LangChain core.messages, eu vou importar um tipo de mensagem, né? Esse tipo de mensagem são 4 tipos. A gente tem Human Message, ou seja, a mensagem do ser humano. A gente tem AI Message, ou seja, a mensagem de uma inteligência artificial. Isso daqui são classes, né? A gente tem System Message, ou seja, são informações do sistema, são as instruções que a gente está dando de como o sistema tem que se comportar, como a gente tem que se comportar. E aí a gente tem o Tool Message, que lembra? São as tools, né? As ferramentas, mas por enquanto a gente não vai ver isso. Vamos ver só System Message, Human Message, AI Message. Então vamos criar o nosso estímulo, né? Nosso estímulo, tô aqui, ó, estímulos, vai ser o quê? Uma lista, certo? E eu vou passar o System Message. O System Message, esse cara aqui, ele é um Pydantic Model. Então, ó, veja que vou passar um atributo para ele aqui. E eu vou passar o quê? Um conteúdo. Lembra que a gente criou lá o message na aula anterior e tal? Eu vou passar um conteúdo. Então, eu vou falar: You are a helpful assistant that create amazing I don't know, cake recipes. Então é isso. Eu quero que ele crie receitas de bolo. E aí eu vou passar uma mensagem humana, né, agora. Ou seja, é o meu prompt. Lembra? Então, isso daqui é instrução e isso daqui é o meu prompt. Como a gente viu lá no coisa. E eu vou falar, make a cake recipe for a chocolate cake. É isso. Beleza. Esse é o nosso estímulo. Isso é o que vai entrar no modelo. Agora a gente vai definir o nosso modelo. Então a gente vai criar o decider. Para facilitar, vamos criar model. E aí a gente vai importar agora from LangChain chat models import init chat model. Então assim, a gente tem essa função init chat model. E aí aqui a gente pode passar alguns argumentos. A gente pode passar qual que é o modelo que a gente quer. Eu quero usar o GPT 5.1/nano. Esse cara aqui. Quem que é o provedor? Então eu tenho que definir o model provider. OpenAI. A temperatura, né, é o nível de criatividade do modelo, vamos deixar 0.5. Só que tem mais uma coisa que eu preciso passar. Eu preciso passar minha chave de API. Senão, eu não consigo acessar o modelo, né? Ele vai me bloquear. Então eu venho aqui, ó, os.getEnv e eu vou passar OpenAI API Key. Pronto. Ele vai lá, ele vai buscar no .env para mim, usando o biblioteca OS, né, que é de sistema operacional. E ele vai buscar para mim. Mas para ele buscar, eu preciso vir aqui, ó, from .env import load.env. E aí eu vou download do .env. Então ele vai importar todas as variáveis de ambiente do .env dentro do meu sistema. E aí aqui eu leio os variáveis de ambiente. Beleza, criamos o decider, criamos os estímulos. Agora a gente precisa da resposta. Então a gente vem aqui, ó, response model dot invoke. Então eu estou invocando o módulo, o modelo. Estou passando o estímulo e ele vai me dar a resposta. Print response. Vamos ver? Então, aula 2.
E agora é Chat Model. Perdão. O modelo ChatGPT 5.1 não existe. Eu acho que é 5. Se ele tá demorando é porque ele tá respondendo. Esperar. E, pum, ele me deu a resposta. E olha aqui, ó. Ele me deu aqui, ó, o content. Here's a crowd pleasing chocolate cake recipe with silky ganache frosting. It's a moist, deeply chocolatey, blá 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 blá. Ele me deu additional keywords, response metadata, uh, token usage, prompt tokens, total tokens, completion, etc. Qual modelo usado, finished, tudo isso. Tudo isso. Ele me deu toda essa informação. E aí, ele me deu um response. Isso daqui é um base message. Se a gente verificar, isso daqui é uma resposta de uma IA. Então vamos lá. If type of response equal AI message, print it's. Estamos verificando. É uma mensagem de IA? It's an AI message. Então aí print. Só quero conteúdo agora. E aí, outra opção que a gente tem, a gente pode limitar a quantidade de tokens de resposta, né? Quanto que ele gera. Vamos colocar no máximo, vai, 300. Bem simples. Vamos rodar. Bom, eu acredito que a resposta é do tipo AI message. Mas, olha lá, deu certo, ó. It's an AI message. E aí, ó, ele printou aqui, ó. Certinho. Ele só não printou o conteúdo. Mas tudo bem. Eu acho que foi muito pouco. Mas é isso, galerinha. Essa foi a aulinha de hoje, o Basic Chat Model. Aí na próxima eu vou explicar como que é a arquitetura desses modelos, né? No modelo de transform. É isso.